RFI Convida. Silvano Mendes. Ele nasceu em São Paulo, mas a paixão pela dança contemporânea o fez parar na Suíça, onde vive desde os anos 80, depois de mais de 10 anos como dançarino e onde montou a sua própria companhia. A RFI convida hoje o coreógrafo Guilherme Botelho, diretor da companhia de dança Aliás, que está de passagem por Paris neste momento. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Você está apresentando no Teatro Montfort, aqui em Paris, o espetáculo Sideways Rain. Explica para os nossos ouvintes qual é o conceito dessa coreografia, desse espetáculo. É um conceito muito simples e eu acho que é isso que é a força desse conceito. Na verdade, é um dos princípios básicos da cena, né, do teatro. E pessoas entram e saem. E, na verdade, é um espetáculo que foi inspirado, eu não gosto muito dessa palavra, mas foi inspirado olhando um rio. Eu queria botar um rio em cena, por razões temáticas, o que é meio complicado. Então eu decidi fazer um rio de pessoas, na verdade. Na verdade, os bailarinos eles entram de um lado e saem do outro, então existe uma corrente, uma autoestrada, um rio de pessoas, da vida, durante uma hora. Ou seja, são 14 bailarinos que durante uma hora transitam, eles andam, correm, rastejam, rolam no chão. Na apresentação, no texto de apresentação do espetáculo, a coreografia é apresentada como uma espécie de balé de células ou de partículas em plena aceleração. Eu vi o espetáculo e me fez pensar um pouco nesse lado robótico da nossa vida nas grandes cidades, em que as pessoas correm de maneira um pouco mecânica. Tinha um pouco essa ideia ou é só um olhar de espectador? Existe um pouco dessa ideia, no sentido que eles têm pouco contato entre eles, mas na verdade é um espetáculo, eu chamo um espetáculo écran, que a gente pode projetar, que é como se fosse uma tela. Porque na verdade é um espetáculo que existe pouca narração, mas existe o conceito é muito forte. Então as pessoas projetam muitas coisas em cima. Tem gente que me falou de refugiados políticos, tem gente que me falou do tempo que passa e tem isso. Na verdade ele é baseado sobre isso, né? Sobre essa coisa que a gente não pode parar, que é o tempo, né? Que é a vida, que é o nascimento, a morte, essa coisa assim. E os bailarinos nunca se encostam praticamente. Não, né? porque o sujeito não é narrativo, não é sobre relações humanas, ele é mais metafísico, na verdade, né? E um dos nomes que te inspiraram, inclusive, para começar a dança foi o coreógrafo argentino Oscar Arraiz. Mas também esse lado meio frenético, meio robótico, pode remeter a algumas obras de Pina Bausch. São nomes que te inspiram de alguma maneira ainda hoje? Sim, mas de uma maneira muito profunda, muito indiretamente, não no sentido de ter o mesmo estilo, de trabalhar da mesma maneira. Eu trabalhei muitos anos com o Oscar, então eu comecei a fazer coreografia, eu trabalhava para ele. Então a maneira que ele trabalha, eu acho que foi mais inspirado. E Pina Bausch eu nunca trabalhei com ela, mas vi muitos espetáculos que para mim foram fontes de desejo de trabalhar na dança e fontes que me deu razão, que me deu a razão por que vale a pena trabalhar na dança, porque é muito rico o trabalho dela. Então, eu não faço um trabalho como ela, mas sim, é uma inspiração porque eu acho que o trabalho dela bota questões fundamentais sobre a humanidade, na verdade. Então, indiretamente ou profundamente, sim, me inspiraram muito esses dois coreógrafos. E voltando a falar do espetáculo Sideways Rain, ele já rodou o mundo, existe desde 2010, já passou pela Holanda, Áustria, Coreia, Alemanha. São temas relativamente universais, mas há uma percepção diferente desse espetáculo em função do país em que ele é apresentado? O espetáculo existe no momento que eu vejo ele. É assim que a gente diz, e naquele momento eu crio o espetáculo, quando eu estou vendo, sobretudo esse espetáculo, que ele é um espetáculo que não dá muitas respostas, assim. Ele é um espetáculo que é meio, eu não gosto da palavra vaga, mas ele deixa portas abertas, ele abre portas e a gente tem que preencher esses buracos, na verdade, para construir nossa própria história. Então, mais do que outros espetáculos, sim. Eu acho que quando a gente
dançou no Líbano, ele deve ser aceito de uma maneira diferente que na Coreia. E justamente falando dessa experiência no Oriente Médio, eu soube que a trupe teve que fazer algumas adaptações. Por exemplo, nesse espetáculo aqui na França, os dançarinos aparecem nus em algumas partes da montagem original, o que não pôde ser realizado no Oriente Médio. Tem essa preocupação de se adaptar para não chocar o público? Em geral, não. Em geral, eu acho que um trabalho não deve se adaptar. Eu acho que ele é o que ele é, e se os aspectos que estão num trabalho, existe uma razão de existir. Se a gente começar a se adaptar, a gente perde a natureza do trabalho. A exceção é que no mundo muçulmano, a relação com o corpo ela é diferente. Então, essa adaptação eu permito, e eu me lembro muito de um outro espetáculo. A gente já teve vários turnês no país árabe. Tinha um outro espetáculo era no escritório que se passava, e tinha a secretária que, falando com o chefe dela, ela ia, tirava a roupa dela, ficava pelada e começava a bater a máquina. Mas era muito rápido e todo mundo continuava a trabalhar. E ela fez isso deixando o sous-vêtement, a calcinha, o sutiã. E depois tinha uma mulher que me disse, mas você sabe que aqui ela já está muito nua. Então a noção de nudez no Oriente Médio, já de calcinha e sutiã, já é muito nu, já tem fragilidade, já tem sensualidade. Então é uma adaptação lógica. Guilherme, a companhia, aliás, existe desde 94. Você começou no Balé da cidade de São Paulo, ainda como dançarino. Você poderia muito bem ter procurado o caminho mais fácil e cair no clichê do bailarino e do coreógrafo brasileiro, remetendo a códigos do Brasil, seja em termos de figurino ou de sonoridades. Mas você preferiu evitar essa facilidade, que, aliás, pode estigmatizar alguns artistas. Mesmo assim, o Brasil te influencia de alguma maneira? É a questão que sempre me colocam, e é verdade, sim, me influenciam, mas eu não que eu tome cuidado, mas eu não... Ser brasileiro não é escutar samba e ver futebol. Ser brasileiro, eu acho que é uma coisa muito mais profunda. No Brasil, isso é coisa que eu acho muito rica, que é botar o sagrado e o profano junto. É conseguir dentro de si e na sociedade. E eu acho que isso, por exemplo, é um dos aspectos que eu tenho como brasileiro, que eu boto no meu trabalho, que eu incluo de uma maneira até voluntária. Eu acho que o clichê de ser brasileiro, o suíço, o francês ou o alemão, ele é, às vezes, longe do que é realmente um país, lógico, porque a gente quer uma coisa fácil, né, para uma leitura de quem não conhece. Mas eu acho que sim, eu acho que ser brasileiro, lógico, porque a minha infância e a parte, não digo a mais importante, mas a parte fundadora de uma pessoa foi no Brasil, a minha adolescência também. Eu cheguei aqui jovem adulto, e eu acho que existe um lado meu brasileiro que não é, mesmo que eu já usei música de Chico Buarque, já usei músicas de samba em espetáculos, mas não é isso que é ser brasileiro. Ser brasileiro é um jogo de cintura psicológico, na verdade, eu acho. Tá certo, então. Obrigado, Guilherme Botelho, coreógrafo e diretor da companhia de dança Aliás, que está em cartaz com o espetáculo Sideways Rain, até o dia 10 de novembro no Teatro Montfort, aqui em Paris. Obrigado pela presença. Obrigado a você.